Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. É a altura de nos reunirmos em família para analisarmos os ensinamentos de Jesus e não esquecer de, no início da nossa reunião, colocarmos sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes. Como habitualmente, para harmonizarmos o ambiente aqui no lar, para também prepararmos as nossas mentes, vamos iniciar com uma canção. Página 35. Meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. Meio da causa e leito soará, e a luz triunfará. O homem que teme prosseguir, vai errar sem parar. E Deus que não vai ruir, quando não vai sofrer até mudar. Ela ouve o ódio imperar, o Senhor só a dor para mudar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Deus homens vai colher, escutai e aprendei os frutos da forma de viver. Bons os bons, maus os maus, tal é a lei. Mestre amado Jesus, Deus nosso Pai, nós estamos hoje aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para primeiramente Te agradecer pela oportunidade que todos nós temos de hoje estarmos reencarnados. Oportunidade esta que nos dá para a reparação dos nossos atos, para a colheita tão necessária, para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Mas Tu disseste-nos, Mestre amado, que estarias conosco e que não nos deixaríamos sós. Que possamos, Senhor, aproveitar esta oportunidade que hoje temos de crescer, de aprender, de enxergar a luz onde quer que ela se encontre, de abrir os nossos olhos, não só os olhos do corpo, mas os olhos da alma, para as Tuas benesses, para o Teu grande amor, para a benevolência, para o perdão e para o crescimento de todos nós. Que possamos ser gratos pela família que temos, pelo trabalho que temos, por tudo aquilo que nos dá a oportunidade de crescer e que possamos juntos caminhar nesta longa jornada, mas certos com fé e esperança mantida em nossos corações para a alegria de celebrar a vida na mais plena expressão de bondade e amor que Jesus, o nosso Mestre, deixou entre nós. Assim seja. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 20 e 21. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados.
meus bons amigos, porque me chamastes. Foi para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure. Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas fizeram-se para ela. Pobre criança, que ora e espera. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas e talvez também a cura que pedistes tão temerosamente como recompensa da vossa abnegação. Mas desde que aqui me encontro, numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau e que mais valia atirá-lo ao fogo que ser a causa da vossa perdição. Ah, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes os que na expiação foram punidos pela vista. O seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum destes pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Então não pedirias para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que foi dado entrever na tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer ver Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais que os predestinados da vossa terra não conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma falir. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me bem, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo como for permitido em teu favor, mas, por tua vez, ora e, sobretudo, pensa em tudo o que acabo de dizer-te. Antes de me afastar, todos vós que estáis aqui, recebei a minha bênção. Vianney, Cura d'Ars, Paris, 1863. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. A isso que chamamos caprichos da sorte, nada mais são
do que os efeitos da justiça de Deus. Deus não aplica punições arbitrárias, quer sempre que entre a falta e a pena haja correlação. Se, na sua bondade, lançam o véu sobre os nossos atos passados, entretanto aponta-nos o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos por aquilo que fizermos de mal. Se, pois, alguém sofre com a perda da visão, é porque a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda de vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que se impôs, ou ainda como consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido esta expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se o vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. A mensagem de hoje vem no livro Bem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, e tem como título Quebranto. Descobres em cada olhar o mal olhado aterrador, que perturba, que amolenta, que enfraquece, que te entorpece. Uns dizem que é crendice popular, outros que mania de gente atrasada e inculta, outros que é moleza de quem nada quer fazer. Porém, detém-te no exercício da razão. Pensamentos são ondas em movimento, que acionam corpúsculos em suspensão, vibrando numa frequência imprimida pelo seu agente, pelo seu emissor. Se o pensamento é de paz, de amor, de beleza, de carinho, de ternura, espraia-se como o mar em calmaria, envolvendo o destinatário em vibrações do mesmo teor. Mas, se é de ódio, rancor, inveja, raiva, maldade, qualquer jaez, as ondas se propagam alterosas, qual mar encapelado, furioso, rompendo sobre a terra de portagem, em vagas alterosas, perturbadoras. Como ficam as areias dessas praias? Como ficam os destinatários de tão negros pensamentos? Porque envolvidos em miasmas de inferiores vibrações, batem nos alvos, como se de descargas físicas se tratasse, e quebrantam, e produzem choques vibratórios que deixam energias deletérias que se refletem na quebra de bem-estar físico de quem lhes recebe as injunções. Vigia, pois, teus sentimentos, para que os que recebas possam também ser bons. Na mensagem do Evangelho do dia de hoje, elas traz-nos importantes reflexões acerca tanto do ponto de vista material, do nosso corpo físico, mas, sobretudo, também em relação a outra parte nossa, só o nosso espírito ou nossa alma encarnada. O primeiro ponto da mensagem do Espírito de Vianney, de Cura d'Ars, fala-nos do sofrimento e das suas manifestações no corpo físico, no caso desta pobre sofredora privada da sua visão. E Vianney nos traz essa reflexão que não busquemos tão somente a cura do nosso corpo físico, da matéria, e como bem nos expressou Jesus, busquemos também a cura da nossa própria alma, do nosso espírito, esse sim, tão relacionado. E vamos lembrar das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 a 23, quando Jesus nos diz: os teus olhos são a luz do teu corpo. Se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grande não serão essas mesmas trevas? E existe um ditado popular que expressa: os olhos são o espelho da alma. Isto quer dizer que nós expressamos as qualidades enquanto espírito encarnados e elas são evidenciadas naquilo que nós enxergamos no outro, nas coisas que acontecem ao nosso redor
e também na forma como nós realizamos, naquilo que nós fazemos. Então, através do nosso pensamento, que é a ação do nosso espírito sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, e é através dele que nós nos conectamos com os que convivemos e a partir daí agimos. Então, isso nos faz lembrar sobre como, onde nós estamos a olhar hoje. Onde está o nosso olhar? Onde está o nosso pensamento? Para onde ele se destina? E onde ele está se refletindo em nós? Então, a oportunidade que temos hoje, que Jesus nos fala, se o teu olho for motivo de escândalo, retiro, não no sentido absoluto da palavra, mas no sentido de não se expor à tentação novamente, de não cair diante de uma infração à própria lei de Jesus nos diz. Então, esse convite, para onde nós estamos vendo, enxergando, o que nós estamos a fazer? Estamos a olhar somente o mal ao nosso redor? Se olharmos o mundo no dia de hoje, a humanidade, quantas atrocidades, mas saindo de fora e olhando para nós dentro, o nosso ser, nós nos conhecemos? Conhecemos o suficiente para percebermos onde está o nosso pensamento, onde nós estamos hoje? Eu estou vibrando no pessimismo, na falta de esperança, na falta de perdão, na ausência do perdão? Ou eu estou, aos poucos e gradativamente, olhando para mim e vendo aquilo que Jesus nos diz: vigiai e orai. O vigiar era abrir os nossos olhos para ver o que vem no meu sentimento, que estou a pensar agora, e para onde vai. Nós somos emissores e somos receptores. Se emitirmos e pensarmos no bem, e vibrarmos no bem, e trabalharmos para o bem, praticando bons atos, atitudes e renovação, esse bem voltará para nós. Da mesma forma, se não praticarmos boas ações, se faltarmos com o perdão, a benevolência, a indulgência para com os erros dos outros, porque falhamos também todos nós. Então, é esse convite que Jesus nos diz e que nos lembra que o que buscarmos, nós acharemos. A semeadura de todos os nossos atos estão lá, mas que nós possamos enxergar esta luz, abrir os nossos olhos da alma para as grandes oportunidades que temos todo dia. Todos os dias Deus nos dá, ao amanhecer, um novo dia para repararmos aquilo que não foi bom, o que fizemos no dia anterior. Que nós possamos ver o bem em todas as situações. Muitas vezes recriminamos e condenamos o nosso irmão e esquecemos de ver que nós, muitas vezes, fazemos muito pior do que aquele ao qual agiu impensadamente contra nós. Então, que nós possamos crescer e abrir os nossos olhos da alma para as benevolências e o aprendizado, e que essa interação que se manifesta no corpo físico seja oportunidade de aprendizado para todos nós. Que Jesus possa nos fortalecer nessa jornada com fé e com resignação para compreender tudo que nos acontece no nosso dia. Muita paz. Há várias passagens do Evangelho que, mesmo para muitos cristãos desta ou daquela religião, são difíceis de interpretar, de entender. As religiões cristãs, quase todas elas, tirando a religião espírita, também é uma religião, ou, melhor dizendo, será para nós a religião, mas não uma religião, mas será para nós a religião, é aquela que fala abertamente na reencarnação, trazendo, ao fim e ao cabo, as explicações que o próprio texto evangélico nos retrata. Na conversa com Nicodemos, na conversa que Jesus teve com os discípulos, tudo lá está definido e informado para que nós entendamos que, de facto, a vida é uma continuidade. E este texto, em particular, é um texto controverso, como dizíamos há pouco.
naquilo que são as interpretações de muitos cristãos. Claro que falamos para aqueles que são crentes, porque há muitos que se dizem crentes, mas que ou não praticando, ou não lendo, ou não dando atenção àquilo que são as questões da vida espiritual, pouca ou nenhuma atenção dão a estes aspectos a um tipo de curiosidade. Era bom que tivessem essa curiosidade, porque por frequentes vezes acontecem nas famílias determinado tipo de situações, nos familiares, sejam eles quais forem, sejam filhos ou sejam até mais velhos, que, sendo inusitados, acabam por colocar na mente desses cristãos perguntas. E normalmente as primeiras perguntas, quando acontecem coisas como o cegar, como ter um problema sério ou difícil naquilo que são as vivências de cada um, a primeira coisa que normalmente os cristãos ou as pessoas fazem é culpar o Criador. Deus não existe. Se existisse, estas coisas não aconteceriam. Não tentando, por outro lado, aprofundar um pouco mais aquilo que são as explicações que já existem sobre as realidades da vida espiritual e então, perante uma razão, seja ela qual for, que lhe apareça no caminho, eles a possam colocar sobre a lei daquilo que são as realidades incontroversas que é o Evangelho de Jesus e que os imortais da sua falange nos vieram trazer com os esclarecimentos, com as minúcias, para que não tivéssemos da nossa parte qualquer tipo de confusão ou dúvida. Quando aqui se diz que vale mais para vós que entreis na vida sem um olho do que tendo dois ser precipitado no fogo, é chamada de atenção para aqueles que hoje, por exemplo, possam estar a cometer erros, atitudes, pensamentos, sei lá, ao próximo. E nós sabemos que há pensamentos terríveis. Há pensamentos que se desencadeiam através de uma calúnia, aparentemente inofensiva, que podem levar certas famílias, inclusivamente, a separarem-se, a criarem tentativas de suicídio nos seus familiares ou em algum dos seus elementos. Então, essas situações que ocorrem por aquele que a pratica, para aquele que é um perspicaz procurador daquilo que são as questões da vida do próximo, que está sempre preocupado em saber aquilo que o outro faz, que o outro diz, aquilo que o outro compra, aquilo que o outro tem, aquilo que ele tem e que eu não tenho, faz estas comparações. Este aviso que nós lemos da passagem do Evangelho é para esses, que muitos vivem à nossa volta, mas aqueles que não vivem, que tenham atenção às questões. Aos incrédulos, nós aconselhamos a que ouçam, pelo menos, já que não leem. Porque perante as leis dos homens, que sabemos que são muito, muito pouco credíveis em muitos aspectos, perante as leis do Criador não há lapsos, não há perguntas nem respostas do será, não há será. São leis perfeitamente imutáveis que nós todos temos que entender. Para perceber que quando nascer um filho cego, algo se passa na vivência daquele ser pequenino que seja, que nasceu cego, que o fez nascer daquela forma. E não usando as palavras tradicionais do culpar o Criador. A culpar o Criador é admitir a nossa derrota, particularmente a nossa ignorância. O Espiritismo está aqui para esse efeito, com essa missão de tentar esclarecer os homens de que tudo o que se passa à nossa volta, tudo o que nos acontece de mal, são situações que, se não foram praticadas, se não foram semeadas nesta encarnação, nesta reencarnação, são situações que vêm do passado. O Espiritismo, por esta explicação simples, será a filosofia que mais realidade e melhor explicação, melhor resposta dá a estas situações que ocorrem no dia a dia. Não há outra filosofia que tão facilmente nos faça compreender estas questões ligadas a este tema que hoje estamos a abordar. Um outro pequeno aspecto relacionado com aquilo que foi a leitura do segundo livro, que falava no
Quebranto. Quebranto é essa forma, diremos, popular que se utiliza quando se reza ou quando se ora ao quebranto. Quebranto é o resultado de um pensamento, normalmente um pensamento mau, porque quebranto quer dizer bem de quebrar. Quebrar é tirar-nos forças, é dar-nos um estado de insatisfação, muitas das vezes até de dor. Depende daquilo que é a força daquele que transporta o pensamento para o outro. Quebrar é um movimento de pensamento, é uma onda magnética gerada por um pensamento normalmente de um vivo, embora possa também ser de um morto, chamado morto, de um espírito, mas normalmente de um vivo porque tem mais força e que dirigida a um outro indivíduo pode provocar-lhe um mal-estar muito profundo. A ciência vai descortinando e falando sobre as ondas mentais, a força magnética que as ondas mentais vão desenvolvendo. E é esse quebranto que aparece daquilo que são essas ondas. Ondas maléficas, dirigidas ao próximo, que muitas das vezes podem ser, digamos, minimizadas, eliminadas ou diluídas através de uma oração que se reza, a quem? À espiritualidade maior, que saberá no momento próprio e a quem é dirigido esse quebranto, se ele está no momento de ser ajudado, de ser libertado, de ser aliviado daquilo que foi a onda maléfica que lhe foi transmitida. É uma situação popular, mas é uma situação perfeitamente lógica e que o Espiritismo defende e ensina. Quebrar é perder força através de um movimento de pensamento mental que, tendo força suficiente, pode gerar naquele que é sensível um estado de mal-estar que muitas das vezes não é fácil de eliminar. O Espiritismo é esta ciência, esta doutrina, esta força que, dimanada dos imortais da falange de Jesus, nos vem cada vez mais demonstrando as particularidades e as peculiaridades da vida de cada um de nós. Para aquilo que muitas das vezes se diz isso não é possível, isso não existe, não é bem assim, tudo tem uma razão. E o Espiritismo está aqui exatamente para explicar todas as dúvidas que surjam sobre aquilo que são as leis dimanadas e trazidas pelo nosso Mestre e Senhor. Que a paz dele nos ilumine, nos fortaleça e nos dê sempre muito ânimo para continuarmos a nossa caminhada. Vos agradecemos, Senhor Jesus, mais esta oportunidade de estarmos juntos no Evangelho no Lar, com outros irmãos e irmãs que também fazem os seus, relembrando a tua doutrina, Senhor, para dessa forma podermos colocar nas nossas vidas. Vos queremos agradecer, Senhor Jesus, pelo lar que temos, quando tantos irmãos por esse mundo fora, sem teto, sem lar, por mais humilde que seja, Senhor Jesus, que sem ter sequer uma almofada, como nós temos, para reclinar as suas cabeças, te queremos agradecer, Senhor, pela família que temos, quando há tantos irmãos e irmãs que já perderam os seus familiares, que vivem sós, que sofrem a solidão, outros, Senhor, com familiares problemáticos, onde há violência, onde há desamor, desunião entre eles. Te queremos agradecer, Senhor, pelo alimento que temos, quando tantos irmãos sofrem por esse mundo fora também, Senhor. Há fome, morrem à fome, não têm o necessário que deveriam ter para viver, crianças, jovens, adultos, velhos, Senhor, te oramos por eles. Te oramos, Senhor, também pelos amigos que me colocas no nosso caminho, que nos momentos difíceis nos ajudam, nos escutam, nos podem dar um abraço, uma palavra amiga, quando há tantos irmãos carentes, Senhor, de uma palavra, de um consolo. Ajuda a todos, Senhor, consola a todos.
por o trabalho, por o emprego que temos, quando há tantos irmãos desempregados, Senhor, com dificuldades, na ânsia, na angústia, no sofrimento, tantos com crianças, Senhor, para poder, que têm que, enfim, alimentar, que têm nas escolas. Ajuda todos esses irmãos, Senhor. Enfim, é todo um correio de irmãos que sofrem por esse mundo fora. Te oramos por todos, Senhor. Te queremos pedir também para aqueles que não creem, que não têm fé em Ti, Senhor. Ajuda-os também para que eles acordem, para que abram as suas mentes, os seus olhos. Bom Jesus e a Deus nosso Pai, auxilia a todos. Pedimos-te misericórdia, Jesus, para aqueles que te conhecem, mas não te colocam nas suas vidas. Se conhecem por momentos apenas e depois continuam na sua caminhada sem preocupação de colocar a lei de amor nas suas vidas. Te oramos, Senhor, por todo esse mundo fora, por todos aqueles que sofrem a guerra, e te agradecemos a paz que temos no nosso país, Senhor. Ajuda a todos, meu bom Jesus. Todos estão nas prisões dos vícios, Senhor, nos hospitais, todos os que estão na fase terminal da vida, onde quer que se encontrem, por todos os que sofrem do corpo ou da alma, possam passar uma noite com mais paz, com mais alívio das suas dores, com mais esperança. Bom Jesus, por todos, são nossos irmãos, são nossas irmãs. Somos todos filhos do Criador. Ajuda a todos e envolve toda a humanidade, Senhor, na tua paz. Que a tua paz também fique com todos nós, com todos os lares, por esse mundo fora, hoje e sempre, Senhor Jesus. Que assim seja. Página 36.
E estamos a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga fluidificou, magnetizou para nosso bem. Lembramos que amanhã estaremos de novo em contacto com todos através da nossa associação, do canal da TV Espírita, para mais uma palestra pública. E na sexta-feira, no mesmo horário, pelas 20h30, voltaremos a estar convosco. Desejamos a todos um bom resto de noite ou de dia, consoante a hora e o local que nos escutam, e desejamos a todos muita paz e que Jesus os abençoe.